Para a realização de construções submarinas, é preciso considerar a variação da pressão P da água em função da profundidade H em metros. Esta pressão é medida em atmosferas, sabendo que a pressão da água no nível do mar é igual a 1 atmosfera. Ao passar de um ponto do mar a outro situado 1 metro abaixo, haverá sempre um aumento da pressão de aproximadamente 0,1 atmosfera. A pressão total P é dada pela pressão do nível do mar, acrescida da pressão relativa à profundidade H. Podemos afirmar que a uma profundidade H, metros, a pressão P em atmosfera é dada por, então nós queremos escrever a pressão é dada por quanto? Ao nível do mar é 1, então vamos tomar o nível do mar, uma atmosfera. Ao passar de um ponto do mar a outro situado a 1 metro, haverá sempre um aumento de pressão de aproximadamente 0,1. Então mais 0,1 vezes H. Podemos afirmar que a profundidade de H, metros, a profundidade H, a pressão em atmosfera é dada por, então, 1 metro, que é o nível do mar, mais 1/10 de metro a cada metro que desce de profundidade. Vamos ver a alternativa que escolheram. Exatamente. Lembrando que esse H não é de hora, o H é da profundidade, tá? Então aqui no caso a alternativa C. Por volta do ano 1660, o cientista experimental Robert Hooke observou que o alongamento A de uma mola, dentro de certos limites, antes de perder sua elasticidade dada por uma constante K, é função do peso P do objeto suspenso por ela. Para uma mola em que a constante é igual a 5 centésimos, 0,05, obteve-se o seguinte gráfico. A lei desta função é dada por... Vamos pegar o gráfico aqui que nós temos. Com peso em grama-força de 100 grama-força, o alongamento em centímetros está mais ou menos aqui no meio. Não está muito nítido. Vamos pegar um ponto bem claro. Esse aqui, olha, 400. 400 gramas-força equivale a 20 centímetros de alongamento. Então, o alongamento A ele pode ser dado pela constante 5 centésimos vezes o peso em quilograma-força do objeto. Por quê? 20 centímetros com alongamento, a razão, dividido pelo peso é igual a 0,05. Simplifica, 2 dividido por 40 dá 5 centésimos. Aqui está dizendo que o alongamento dividido pelo peso dá a constante, de elasticidade, que é o 0,05. Então vamos diminuir. Alternativa correta, alternativa A. Alongamento igual a 5 centésimos do peso. A trajetória de uma pedra lançada ao ar é dada por y igual a menos 5x² mais 20x, com x e y em metros.
O gráfico da trajetória da pedra é dada por... Então vamos descobrir o gráfico dessa a trajetória dessa... né? Vamos colocar y igual a 0, né? Supondo que ela partiu a pedra do chão. E vamos resolver a equação. X igual a 0. As raízes. Colocando o x em evidência. Igual a 0. Daqui nós tiramos dois valores para x, que é o ponto em que a parábola, que é a equação do segundo grau, é a parábola. O ponto que x é o que o y, que a parábola corta o eixo x, né? São as raízes. Então aqui eu tenho que ter x igual a 0, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então um x tem que ser 0, vamos pôr x' igual a 0. E o outro x vai ser igual a 4. Por quê? Porque ó, menos 5x mais 20 tem que ser igual a 0, para que 0 vezes qualquer coisa aqui dê 0. Então, menos 5x igual a menos 20. X igual a menos 20 dividido por 5 negativo, implica que x igual a 4. Então, nós temos que x duas linhas é igual a 4. Esses são os dois pontos em que a parábola corta o eixo x, o eixo das abscissas. Então, vamos ver se nesses gráficos se nós temos esses pontos. Olha aqui. Aqui não, né? Olha. Quando o y vale 0, um x tem que ser 0. Aqui não tem. Então, esse gráfico está fora. Aqui também não. Aqui também não. Então, só restou isso. Ó. Quando o y vale 0, o x vale 0. Esse aqui é quando vale. E o outro ponto que corta, quando o y vale 0, x igual a 4. Então, esse gráfico aqui nós temos que analisar também. E esse outro também. Olha. Já dá para perceber que não vai ser isso, né? Então, vamos ver os vértices da parábola. X de V, o Y de V. Esses ponto de mínimo e ponto de máximo aqui. Quem é o X de V? Quem é o vértice no X? Menos B sobre 2A. Quem é o B? É o 20. Então, menos 20 sobre 2 que multiplica o A, que é o 5, né? Então, menos 20 dividido por menos 10. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, o vértice aqui 2. E o y? Menos delta sobre 4a. Quem é o delta? B ao quadrado. 20 ao quadrado. Menos 4ac. O c vale 0, então o delta vai ser igual a 20 ao quadrado. Então, y de v igual a menos 400, que é o delta, 20 vezes 20, dividido por 4 vezes o a é menos 5. Então, menos 400 dividido por menos 20. Negativo com negativo dá positivo, vai dar 20. Então, o vértice é o 20 positivo. No 2, no x, e 20 positivo. Aqui, ó, o 2 está certo, só que ele está com menos 20. Então, a alternativa correta, essa alternativa que é a letra D.
Alternativa D é a correta. Ok? Analise o gráfico a seguir. Este gráfico pode ser um registro de representação da seguinte situação. Alternativa A. Um capital C de uma firma decorridos T anos de sua criação é dado por capital igual ao capital inicial vezes 1,45 elevado a T. Então, isso aqui é uma função exponencial. E esse gráfico é uma função exponencial. Esse tipo de curva aqui é de uma função exponencial. Só que ela está decrescendo. E aqui a base do expoente T, da potência, 1,45, é maior que 1, né? ou igual a 1. Então, essa função ela é crescente. Ela seria uma função desse tipo assim. Ó. Tá? Então, a alternativa A é falsa. Já vamos pular para B. A desintegração de uma substância radioativa de massa m em t dias é dada por... A desintegração é dada por massa igual a massa inicial vezes 0,83 elevado a t. O t em dias. Esse aqui também é uma função exponencial e a base da potência é menor que 1. Então, essa função é exponencial e decrescente. É o que caracteriza esse gráfico aqui. Então, a alternativa B é a correta. Só confirmando as outras, a pressão P da água, uma profundidade H relativamente ao nível do mar, é dada por pressão igual a 1 mais 0,1 vezes H, que é a altura. Essa aqui é uma função de primeiro grau, então ela é uma reta. Ela seria uma reta assim, então aqui é falsa. O aumento trimestral T da produção de uma empresa é dada por Tn, T índice N igual a 1,2 vezes T índice N menos 1 para N maior que 1. Também é uma função de primeiro grau, também é uma reta. Também é falsa. E a potência P em watts de um gerador que um gerador lança em um circuito é dado por P, isso que é uma função quadrática, ó. O menos 5i está ao quadrado, então é uma parábola, diferente dessa curva. Alternativa B é a correta, ok? No plano cartesiano a seguir, estão apresentados os gráficos da massa em função do volume para o álcool e para o ferro, ambos a temperatura de 0 graus Celsius. Para o ferro tem-se massa igual a 8 vezes V, 8 vezes volume. E para o álcool tem-se a massa 0,8 vezes volume, 0,8 V, que é um décimo daqui. Bom, as retas indicadas no plano cartesiano que correspondem à variação da massa em função do volume do ferro e do álcool, respectivamente, são respectivamente, bom, todos partem da origem zero, né? Vamos analisar a função 1. Quando o volume for igual a 10 centímetros cúbicos, deixa eu ampliar um pouco só para... Aqui que eu melhoro um pouco, né? Já dá para ver. Ok. Quando o volume for igual a 10 centímetros cúbicos, a massa em grama é igual a 80. Então, esse ponto está bem caracterizado. Então, a função 1 é 8 vezes 10 é 80. A função 1 corresponde ao ferro. Só deu 2 pontos. Não dá para confirmar aqui, né? Então, vamos pegar a função 2. Função 2, que ponto bem caracterizado é esse aqui, ó. Quando o volume for igual a 30 centímetros cúbicos, a massa é de 60 gramas. Isso quer dizer que é 2 vezes maior, não tem nenhum. Então, a função 2 não corresponde a ninguém, a nenhum desses dois. Função 3, um ponto bem característico é esse aqui, ó.
Quando o volume for 50 centímetros cúbicos, a massa em grama é igual a 40. Isso é 0,8 vezes 50. 0,8 vezes 50 dá 40 gramas. Então, a função 3 corresponde ao álcool. Então, alternativa correta, alternativa ferro e álcool. Alternativa C. Função 1 corresponde ao ferro, função 3 corresponde ao álcool, ok? O governante de um país deve anunciar à população que em seu governo a mortalidade infantil tem decrescido a uma taxa constante. O gráfico que ele deve representar é qual desses gráficos aqui? Isso aqui não está decrescendo, ele está constante, não está decrescendo. Isso aqui é uma curva, não é um decréscimo constante. Isso aqui está crescendo, letra C. Letra D, não, então só pode ser a letra E. Aqui também é um decréscimo não constante. Aqui é um decréscimo linear, né? Então, observando as retas 1, 2 e 3 do plano cartesiano ao lado, podemos afirmar que uma função crescente está representada. Isso aqui é decrescente. Conforme x aumenta, o eixo x das abscissas aumenta, o y vai diminuindo. Então, isso é decrescente. A reta 2 ela é constante. Independente do valor de x, o y sempre tem o mesmo valor. Então, o y está fixo aqui, para todos os lados. A reta 3, conforme x está aumentando, o y também está aumentando. Vendo? Y aqui está menor, depois ele vai aumentando, está maior, chega aqui e vai aumentando. Então, a única reta que tem função crescente é a reta 3. Vamos ver as alternativas, o que diz. As alternativas está dizendo que apenas a reta 3 está representada apenas pela reta 3. Ok? A evolução dos lucros que os produtos de uma empresa tiveram no último semestre pode ser observado no gráfico abaixo. O produto cujo lucro teve crescimento mais lento foi. Todos os produtos tiveram crescimento. Aqui nós temos que olhar qual delas tem a menor inclinação em relação ao eixo X. Tá? Então, em relação ao eixo X, o que tem menor inclinação é a reta do produto 4. O P5 está com uma inclinação forte, é um lucro rápido, né? Esse aqui também está um crescimento maior. Teria que pegar aqui, olha, que tem menor crescimento. Então, que tem menor ângulo de inclinação é o P4. Então, o produto 4 teve um lucro mais lento. Alternativa D. D de dado. Os alimentos que compõem a cesta básica têm seus preços monitorados pelo setor econômico dos governos. Tanto em períodos de alta de preços como nos de baixa, interessa sempre manter uma estabilidade nos valores desses produtos. Dentre os gráficos de preços dos alimentos abaixo, assinale aquele com maior estabilidade. Não pode ser esse gráfico, né?
tá decrescendo, não tá nem aumentando, tá só diminuindo o preço, mas não é uma forma estável. O B não, esse gráfico aqui ele tá com uma estabilidade, ó, tá bem equilibrado. Esse aqui é um ótimo candidato. Esse aqui também não, tá muito maluco. Esse aqui tá um exponencial aqui grande, né? E esse aqui também. Então, alternativa, se for de alternativa, alternativa B. Exatamente como havíamos previsto. Ok? Observe a figura a seguir. Das funções exponenciais acima, para apenas um par delas, podemos afirmar que as taxas de decrescimento e crescimento são iguais em valor absoluto. Esse par é formado por, né, embora uma esteja decrescendo e outra crescendo, em valores absolutos, elas têm valores iguais. Então, nós vamos pegar como referência o eixo Y, né, o eixo das ordenadas, e verificar quais funções são simétricas em relação ao eixo Y. Olha, o F2 está aqui, o F4 está aqui. Então, F2 e F4 são simétricas. Então, aqui atende o enunciado. F2 e F4, alternativa D. As funções abaixo correspondem ao acompanhamento da presença de certas contaminações virais entre a população. Este acompanhamento define a urgência ou não de se estabelecer campanhas de vacinação. De acordo com estes gráficos, é urgente a proposição de vacinação contra os vírus. O vírus 1 está caindo, então não precisamos nos preocupar com ele. Vírus 2 também. O vírus 3 também está caindo acentuadamente. O vírus 4 está crescendo significadamente. Precisamos ficar alerta com ele. O vírus 5 também. O vírus 6 está crescendo, mas de uma forma menos intensa que o vírus 4 e o vírus 5. Então temos que ter uma atenção para vacinação urgente nos vírus 4 e 5. Alternativa A.